Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa de todo o coração. A igreja em seu lar. Paz e bem, começa agora o programa de todo o coração. E nesta quaresma, uma vez que estamos chegando já ao primeiro domingo do tempo quaresmal, o nosso tempo também de conversão, a nossa caminhada para mais próximos de Deus, através da penitência, do jejum, da oração e da esmola, da partilha. Pois bem, é um novo programa, porque o programa é novo sempre a cada domingo, mas é novo também o programa porque estamos vivendo um novo tempo da liturgia, a Quaresma. E como nós estamos no ano B, dedicado ao evangelista São Marcos, o evangelho é demasiadamente curto, cerca de alguns pouquíssimos versículos que dizem respeito apenas à ida de Jesus ao Monte das Tentações. Basicamente, estamos aqui com 4 versículos. O primeiro versículo, um dos primeiros, diz que o Espírito levou Jesus para o deserto. Aqui o Papa Bento XVI, de saudosíssima memória, nos faz lembrar que aqui está uma batalha espiritual. O Papa Bento usa essa expressão. É como se Jesus estivesse começando o seu ministério apostólico. Não que ele fosse apóstolo, mas ele começa o seu serviço a Deus e a toda a humanidade. De que forma? A primeira, que é também o versículo 12, o primeiro versículo do Evangelho. O Espírito leva Jesus para o deserto. Que Espírito? O mesmo Espírito Santo. O mesmo Espírito que havia descido sobre Jesus na ocasião do seu batismo. E quando Jesus vai ao deserto, é exatamente após o seu batismo, ali no Rio Jordão, quando do alto do céu, de uma nuvem, uma voz se escuta: "Este é o meu Filho muito amado, nele ponho todo o meu bem-querer." Pois bem, quando o Espírito desce sobre Jesus, agora sim, impelido pelo Espírito Santo de Deus, ele vai ao deserto para esta grande batalha, que é, na verdade, uma batalha espiritual. O primeiro serviço que Jesus presta à humanidade, portanto, depois do seu batismo e fortalecido, impelido pelo Espírito Santo, é derrotar Satanás e aos seus demônios. Só que aquele demônio que tentava Jesus no deserto, ele não tinha consciência da divindade de Jesus. Julgava, acreditava que Jesus era um homem qualquer, talvez um herói, ou mesmo ainda um santo, um profeta. É sempre assim, queridos irmãos e irmãs. O demônio não tem consciência da divindade de Jesus. Assim também muitas pessoas, ou até pessoas boas, vivem a sua vida sem ter essa consciência de que Jesus é Deus. E essa é a tarefa da igreja. Evangelizar significa, portanto, isso: levar a boa nova de que Jesus é Deus, de que o reino de Deus chegou entre nós, porque o Rei é o Filho de Deus e Ele está em nossa vida. Continuemos. O Espírito leva Jesus ao deserto para ser tentado. O demônio não tem consciência da divindade de Jesus, mas ao mesmo tempo também Jesus, sendo Deus, ele não vai se sujeitar às tentações do demônio. Até porque Deus não poderia se deliciar com o pecado. Deus não poderia consentir com o pecado. A tentação que Jesus sofre unicamente é exatamente a sugestão. Ele é sugestionado pelo demônio. Quem diz isso é o Papa Gregório Magno no século VI. Não sou eu que estou dizendo isso. O Papa Gregório Magno dizia:
São 3 os estágios do pecado: a sugestão, se deliciar com o pecado e consentir em viver no pecado. É o que nós vislumbramos ou em nossa vida ou na vida de tantas pessoas. As pessoas que se deliciam com o pecado e que consentem deliberadamente em viver uma vida pecaminosa. Mas eu volto a alguma coisa que eu dizia alguns minutos atrás. Depois do batismo, depois de cheio do Espírito Santo, o primeiro serviço que Jesus presta à humanidade é derrotar o mal, é derrotar o demônio. Notem bem, Jesus vai destruir as forças do maligno, porque nessa batalha espiritual, nessa guerra que existe entre nós, o que mais o maligno, o demônio deseja é nos afastar de Deus e que nós vivamos no pecado. Impelido, portanto, pelo Espírito Santo, Jesus vai ao deserto, lugar árido, lugar ermo, lugar sem água, lugar do nada. Mas mesmo quando nós estamos no deserto, Deus ainda assim é a nosso favor, como foi a favor do seu Filho. Ali no deserto, Jesus era o novo Adão. Por que deserto? Olha, se a gente olhar o nome de Adão, onde Adão vivia? Adão vivia no paraíso, no jardim do Éden. E agora, por que Jesus é o novo Adão e vai ao deserto? Porque pelo pecado, Adão perdeu o paraíso, perdeu o jardim. É o pecado que nos leva tantas vezes a viver na secura, na aridez, no isolamento, na tristeza, de quem não tem sequer uma paisagem bonita, daquele que não tem alegria nos olhos para contemplar as coisas bonitas que Deus criou. Jesus é o novo Adão. Vai ao deserto, lugar onde se habita entre as feras. Aqui a gente pode também fazer um parênteses. No deserto da vida, lugar de pecado, de sofrimento, de tristeza. Com quantas feras a gente se relaciona? Com quantas feras a gente convive? Mas ainda assim, mesmo no deserto, os anjos de Deus serviam a Jesus. Está aqui exatamente no versículo 12. Os anjos de Deus o serviam. Vivia entre os animais selvagens, vivia entre as feras, mas os anjos de Deus o serviam. Ou seja, mesmo quando pelo pecado estamos vivendo no deserto, no sofrimento, não tenha dúvida, Deus coloca os seus anjos também para nos servir. E ali então, Jesus anuncia que o reino de Deus está próximo. Portanto, nessa batalha espiritual, nós todos somos tentados. Nos resta o consolo, a esperança e também o ânimo de que os anjos de Deus nos servem. Agora, notem bem, temos o Espírito Santo, por isso não podemos ficar tristes diante da aridez do pecado, no deserto em que convivemos com feras. Temos o Espírito Santo que nos foi dado no batismo e é Ele também que nos dá o ânimo, não a animação. Aqui eu faço um parênteses, missa não é um auditório para se ter animação ou equipe de animação. Ânimo vem de alma, a alma está dentro de nós. Esse é o nosso ânimo, que vem da nossa alma, que vem do Espírito Santo. Portanto, mesmo no deserto não nos falta a assistência de Deus, não nos falta o Espírito Santo para nos dar a alegria, nos dar o ânimo. Agora aqui também há de se ter um cuidado, é que muitas vezes a gente pensa que pelo fato de ter o Espírito Santo, de ter a alegria da alma, de ter esse ânimo interior, as tentações não vão chegar. Pelo contrário, aí é que o maligno fica incomodado, aí é que ele vem realmente nos tentar para buscar nos afastar, apartar de Deus. Pois bem,
A tentação que o demônio faz a Jesus, bem diferente da nossa, não é uma tentação apenas no sentido proibitivo, de elencar normas morais, como tem insistido o Papa Francisco. A tentação que o demônio não consegue realizar em Jesus é que ele é Deus, ele é Filho de Deus, está unido ao Pai, está em comunhão com o Espírito Santo. Essa tentação também não deve chegar em nossa vida. Muitas vezes as pessoas acham que ser tentado é apenas isso. Não faça isso, não faça aquilo. Não, eu estou com Deus, eu estou contente, eu estou em comunhão com Deus. Por isso eu não preciso fazer certas coisas, porque eu tenho Deus. O reino de Deus chegou. E o reino de Deus é Ele. O reino de Deus é Ele, é o Filho de Deus, é Jesus que está entre nós, está no meio de nós. E diante da presença do Filho de Deus, nós não podemos ficar indiferentes. Nós não podemos permanecer como nós estamos, com a mesma vida, com as mesmas atitudes, com os mesmos pensamentos. Por isso, Jesus dizia: convertei-vos e crede no Evangelho. Converter é mudar. Eu devo me mudar, não de endereço. Eu devo me transformar, não exteriormente. Eu devo me mudar, me transformar, me converter de dentro para fora. Porque o Rei chegou, o reino está próximo e o Rei está em minha vida. Não é a igreja que deve mudar, não é o mundo que deve estar de acordo com aquilo que ele quer, mas exatamente o mundo deve mudar porque Cristo chegou e diante da sua presença nada é estéril, nada pode ser igual, nada pode ser como antes. Desejo a você uma santa e abençoada Quaresma, para que este tempo vivido na tentação, no sofrimento, da penitência, do jejum e também na prática da caridade com os irmãos mais necessitados, nós possamos também nos converter e nos santificar. Fique agora com o nosso intervalo. De todo coração, de todo coração. Voltamos com o programa De Todo o Coração, programa de início de Quaresma. E a necessidade de um direcionamento espiritual seguro deste tempo quaresmal, que o Padre Aloísio Ricardo vai nos ajudar nesse momento. Como é bom estar com você, irmão, irmã. Como é bom fazermos um caminho espiritual a cada encontro no programa De Todo o Coração, juntamente com Dom José Rui, nosso bispo diocesano, e também com o Padre Adriano. É uma alegria estar com você e nesse tempo tão importante em que costumamos dizer que fazemos um grande retiro, um retiro de 40 dias, a Quaresma. Nesse retiro, somos convidados a rever muitas e diversas situações da nossa vida. Porém, para se fazer um retiro, é preciso se preparar. Deve haver uma preparação para irmos a um retiro. E aqui chama-nos a atenção, nesse domingo que iremos meditar, o Evangelho em que nos fala que o Espírito Santo, levou Jesus para o deserto. Vejam, aqui mostra a importância de um coração aberto à ação de Deus. O Espírito Santo é quem nos introduz no verdadeiro retiro. Porque podemos ir para inúmeros retiros, mas se não nos deixarmos antes preparar pelo Espírito Santo, a gente está ali no retiro, escuta as pregações, as colocações, vive os momentos de oração, mas não está aberto. É como se houvesse uma luta, uma briga contra a ansiedade ou a inquietação. O verdadeiro retiro começa no coração.
O Espírito leva Jesus ao deserto. Quando damos plena liberdade ao Espírito Santo, aí sim começamos a ser conduzidos para este deserto. E diz o Evangelho desse domingo que Jesus foi levado ao deserto, ali ficou 40 dias. Quando iniciamos o nosso retiro quaresmal, é preciso se colocar em um lugar. E que lugar é esse? Os pés do Senhor, o coração de Deus, na presença de Jesus. Quantas e bonitas experiências de itinerário espiritual durante essa quaresma nós encontramos. Tem o Frei Gilson pelas madrugadas, mas tem outros roteiros espirituais que você pode acompanhar e seguir na sua casa, vivendo o retiro quaresmal. Um outro detalhe muito importante desse evangelho. Jesus foi para o deserto, conduzido pelo Espírito, ali fica 40 dias em oração. São Lucas dá esse detalhe, nesse evangelho de São Marcos, fala que Jesus fica ali. Subentende-se que em oração é o tempo de renovar, de reforçar a nossa vida orante. É o tempo de poder rezar mais e melhor, de poder rezar com o coração e com a vida, colocando diante do Senhor tudo o que há dentro de nós que precisa ser mudado, como diz uma canção. Depois, ficando ali, a gente começa a olhar o próprio coração, começa a olhar para a própria vida e descobrir o que não anda bem comigo. Mas o aspecto hoje é do Espírito que nos leva ao deserto, para que fiquemos em oração, mas também travemos essa batalha. A batalha contra aqueles que acabam nos causando mal, nos ferindo. Jesus se deparou no deserto com feras e também com a pior de todas, o demônio. Jesus trava ali uma batalha contra o espírito maligno. Vejam, o Espírito Santo nos leva ao deserto à oração. O espírito maligno vai incomodar aquele que reza. Vai incomodar aquele que quer mudar de vida, quer abandonar seus vícios, quer deixar o veneno das pérfidas serpentes, quer deixar as ciladas e ilusões de um deserto. Porque na vida, quando nos deparamos com um coração deserto, nos deparamos com guerras. Guerras interiores e espirituais. Guerras também materiais. Por quê? Porque diz respeito a ter que abandonar, ter que deixar algumas coisas. Diz respeito a ter que deixar certos costumes ou até mesmo certos grupos ou ciclos. Diz respeito a ter que deixar algo para estar com alguém, com nosso Senhor. Nesse deserto em que Jesus foi tentado, ali ele estava também para nos dizer, quando chegar a hora da sua provação no deserto, quando chegar a hora da sua tentação, quando chegar a hora da sua luta interior, na sua luta contra o mal e o pecado, eu ali estou também, esperando você para vencermos juntos. No deserto, Jesus também está. Para nós é consolo, para nós é certeza de que Ele preparou-nos o caminho para vencermos ao mal. Seja você alguém decidido a percorrer esse retiro de 40 dias. Reze mais,
lute contra as tentações, busque a confissão e seja você alguém que está com Jesus neste caminho com o Pai. Deus abençoe sua vida. O tempo da Quaresma é um grande retiro em preparação ao Tríduo Pascal e ao tempo da Páscoa. E da forma litúrgica, o Padre Adriano Davi vai nos indicar, vai nos ajudar a refletir como é ou como deve ser vivido esse riquíssimo tempo da liturgia. Bom dia, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, vocês que sempre nos acompanham no nosso programa de todo o coração. Mais uma vez a gente se encontra no nosso bloco sobre a Sagrada Liturgia. Bloco este que a gente procura meditar, contemplar, perceber algum aspecto importante da celebração, dos sacramentos na vida da igreja. Se você foi à missa quarta-feira passada, você percebeu que nós iniciamos o tempo quaresmal. Estamos em plena quaresma. Quaresma é justamente um tempo litúrgico, pedagógico, que irá preparar o nosso coração para a gente celebrar bem a Páscoa do Senhor. Para fazer Páscoa. Esse é o objetivo da Quaresma. Entendam que a Quaresma ela é considerada um sacramento de conversão para os batizados e um tempo de purificação e iluminação para os catecúmenos. Esse é o objetivo principal da Quaresma. Tempo quaresmal, tempo de preparação para a Páscoa, para nós, batizados, será um tempo justamente de conversão. Será um grito de conversão. Será um apelo da Igreja, de Nosso Senhor, a gente entrar num processo de metanoia, de mudança de mentalidade, de mudança de postura, de mudança na nossa fala, no nosso agir, no nosso se relacionar com as pessoas. Isso é Quaresma. Não é só a penitência pela penitência, mas sempre será um convite à conversão, a mudar, a converter o caminho. Se eu estou num caminho de vício, de pecado, um caminho que não condiz com a identidade de batizados, eu tenho que mudar, eu tenho que converter, mudar o caminho. E a Quaresma será um convite para todos nós. Mas também a Quaresma é um tempo de iluminação e de purificação para aqueles que se preparam para o batismo. A Quaresma, no início da igreja, nasce justamente daí. Um grande período de 40 dias, onde os catecúmenos estavam concluindo o seu processo catecumenal. Então, no século VI, no século VII, tempo catecumenal eram de 2 anos, de 3 anos. E o finalzinho deste processo era justamente no tempo da Quaresma, para na vigília pascal serem inseridos nesse corpo de Cristo pelo batismo, pela crisma e pela Eucaristia celebrada. O tempo da Quaresma, amados irmãos e irmãs, nos ajudará a perceber isso, a preparar o nosso coração para a Páscoa do Senhor. Lembrem-se disso. Celebra bem a Páscoa quem sabe viver bem a Quaresma. Celebra bem, faz Páscoa, para dizer de uma forma diferente. Faz na vida Páscoa, faz passagem de um jeito antigo de viver a um jeito novo, do pecado à graça, da condição de enfermidade à condição de saúde. Faz essa Páscoa aquele que viver bem, celebrar bem o tempo quaresmal. O tempo a Quaresma, ela é inspirada justamente na Sagrada Escritura, nos 40 dias que Jesus passou no deserto, os 40 anos que Moisés passou caminhando no deserto rumo à terra prometida. Então, essas figuras próprias da Sagrada Escritura, 40 dias do dilúvio, etc. e tal, ajudou a igreja a perceber que um tempo quaresmal seria estes 40 dias. Quaresma inicia nas cinzas, como a gente iniciou quarta-feira passada, na quarta-feira de cinzas, e conclui-se, vai terminar o tempo quaresmal antes da ceia do Senhor, imediatamente antes da celebração da ceia do Senhor, na quinta-feira santa, já no tríduo, dentro do tríduo pascal. Tudo isso é Quaresma.
Tudo isso é este tempo de conversão. Tempo propício para a oração, para a penitência, para a caridade, para a esmola e para a gente aprender e exercer em nós um combate espiritual, um combate de luta contra os nossos desejos, contra os nossos instintos. O ritual de iniciação cristã de adultos vai dar essa dupla característica que nós já falamos da Quaresma, que é uma característica batismal para os catecúmenos e penitencial para aqueles que já foram batizados. Uma boa celebração. Nós iremos perceber amanhã, domingo, hoje à noite, quem for a celebração. Primeiro domingo da Quaresma é sempre o Evangelho das tentações de Jesus, é sempre o Evangelho de Jesus que é tentado no deserto por Satanás. Justamente para dar esse clima quaresmal, clima de combate espiritual, de deserto propriamente dito. 5 semanas de Quaresma, de penitência, onde a gente vai fazer a nossa via sacra, onde nós iremos celebrar a Eucaristia com roxo, o símbolo da penitência, Eucaristia bem mais tranquilas, porque para justamente gerar em nós essa passagem, essa Páscoa de homens velhos, mulheres velhas, para homens e mulheres novos. Esse é o objetivo da Santa Quaresma. Uma boa Quaresma para você, uma boa experiência de limite, de penitência, uma boa experiência justamente desse Senhor que nos ajuda nesse processo de crescimento, nesse processo de conversão. Viva bem, participe das celebrações, das vias sacras, das celebrações penitenciais na sua paróquia. Faça uma boa confissão no tempo quaresmal. Faça um exame de consciência sincero, com o coração voltado para Deus e busque o sacramento da penitência, busque o sacramento da confissão neste período, para celebrar bem a Páscoa, para fazer a passagem, para fazer a Páscoa também na nossa vida. Um bom sábado, um bom domingo, um bom início de Quaresma, que seja um tempo forte na nossa vida, na nossa casa, na nossa conversão, na nossa metanoia, a gente possa mudar sempre, cada vez mais, para chegarmos à imagem de Jesus ressuscitado, de Jesus vitorioso. Deus te abençoe, abençoe tua casa, abençoe tua família neste início de Quaresma. Estamos terminando o nosso programa de todo o coração, o primeiro programa desta Quaresma de 2024, ano B. O que eu poderia sugerir a vocês, além da reflexão do Evangelho, da Palavra de Deus, do direcionamento espiritual e da vivência litúrgica? Uma prática, uma praxis de conversão. Só que a conversão ela não acontece da noite para o dia, repentinamente. A conversão acontece mediante uma prática de oração. Por isso, se você já reza, reze mais. Se você reza muito, reze muito mais. Faça também a penitência. Escolha aquele pecado que você tem consciência, aquele pecado que lhe faz sofrer e que você precisa mudar. E vá trabalhando, dia após dia, como é que você pode mudar de vida e deixar de praticar, de cometer aquele pecado. Em terceiro lugar, escolha também uma prática de caridade. A esmola, por exemplo. Com quem é que você precisa praticar a caridade? Às vezes é alguém dentro da própria família, dentro de casa, que você precisa ser mais caridoso com essa pessoa, até de amizade social também, não é? Alguém da escola, do trabalho, que precisa da sua amizade, da sua caridade, da sua esmola. O que é que você pode dar de esmola àquela pessoa? Às vezes dar uma moeda, dar uma cédula é muito fácil, mas dar aquela esmola da oração, da esmola da atenção, da esmola da escuta, da esmola de um tempo de conversar, de visitar alguém antipático que ninguém visita, mas que no fim das contas vai nos ajudar também em nosso processo de conversão. É isso. Concluímos o nosso programa de todo o coração e eu quero lhe desejar e lhe conceder também
lhe desejar uma quaresma abençoada e lhe conceder as bênçãos de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Até o próximo programa. De todo coração. Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa De Todo Coração. A igreja em seu lar.